Esse é mais um podcast que chega para você Fono Pode Mais. E como eu sempre digo, pode mais mesmo. Esse episódio eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A minha convidada é fenomenal. A minha convidada é extraordinária. A minha convidada, ela pode muito. Ela pode muito mais do que eu, você imaginamos e até mesmo do que ela imagina. Eu trouxe de volta um tema que eu tenho certeza que você gosta de ouvir e mais do que isso, eu tenho certeza que a gente precisa trazer luz a esse tema sempre, que é transtorno do espectro autista. Quem está na minha mesa comigo? Uma convidada mais que especial, Brenda Galter. Essa menina, essa jovem de apenas 21 anos, teve uma descoberta tardia do transtorno do espectro autista. Ela é, não vou falar muito dela não, eu vou deixar que o próprio episódio fala por si. Brenda Galter. Oi, muito obrigada, né, por ter me chamado para comparecer aqui. Eu estou muito feliz por isso. Que bom. Brenda, foi muito legal te conhecer e a forma que eu te conheci, porque eu te conheci de ouvir falar, né? Eu atendi o bebê da Viviane, né? Uma querida Viviane. Muito obrigada pela dica. Essa menina arrasa. Então, eu falando com ela na época, eu estava gravando o episódio sobre o transtorno do espectro autista. E aí eu estava trazendo algumas mães atípicas, eu trouxe neurologista, eu trouxe um jovem com espectro autista, ele é nível de suporte 2, que é meu sobrinho, trouxe a mãe dele. Então, eu estava falando disso e Vivi, psiquiatra, e aí eu conversei com ela. Eu falei assim, eu queria muito levar alguém que tem o transtorno, além do meu sobrinho que eu já tinha trazido. E para estar numa mesa, né, num podcast, é claro que a pessoa tem que se comunicar e tal. E ela falou assim, olha, eu tenho uma paciente fenomenal. Você vai amar conhecê-la. Eu falei, mas ela toparia? Ah, eu acho que toparia. E aí ela ficou de fazer essa ponte para mim, né? E aí ficou... E a gente não se falou, e depois outras vezes a gente falou, e eu falei com ela, Vivi, eu quero levar você também, porque um psiquiatra, eu só trouxe psiquiatra pediátrico para falar do transtorno. E eu não tinha trazido. E ela falei, vamos levar você e a Brenda. Ela falou, mas eu vou estar viajando para um congresso e tal, não sei o que, não vai dar para mim, mas a Brenda vai. Eu falei, e ela vai topar a viagem? Vai. Eu falei, então faça a ponte. E fez a ponte e assim, foi um prazer conhecer você, mesmo que via Viviane, né? A Viviane, eu cheguei no consultório dela, ela falou, antes de tudo, eu tenho uma amiga que faz um podcast, você se interessa? Aí eu já fiquei, me fale mais. Por que não, né? Mas sim, foi muito bom. Você topou de primeira? Na hora que ela falou, sim, só que aí depois eu fiquei, será que isso vai ser interessante? Será que não vai mudar muito minha rotina? Será que eu não vou ficar meio... desconcertada? Assim, aí eu fiquei, aí eu conversei, né, com a minha namorada, conversei com a minha mãe, fiquei, acho que vale a pena, vamos ir, né? Não tenho nada a perder. E eu vi também os vídeos que você me mandou e pareceu bem interessante. É isso. O nosso podcast é levar conhecimento, sabe, Brenda? É levar as pessoas a entenderem sobre assuntos que às vezes fica muito no nicho de quem é da área da saúde, fica muito no nicho de quem tem o diagnóstico, fica muito no nicho da família de quem tem aquele diagnóstico. Então, eu acho que, principalmente, esse tema que a gente está trazendo é um tema que precisa ter luz, e a gente tem conseguido dar luz, né? Outros projetos, outros podcasts, outros programas, né? O Mion tem feito um trabalho lindo, até por conta do filho que tem o transtorno do espectro autista, nível de suporte 3. Então, assim, ele tem dado luz às pessoas atípicas, né? Neuroatípicas. E aí eu falei, gente, é sobre isso, é levar esse assunto para as pessoas entenderem e, sobretudo, o que eu tenho falado não é você que tem que se adequar ao mundo. O mundo tem que olhar para você como você é isso. Não é assim, porque chega de se encaixar, né, Brenda? É porque não é só sobre autismo, né? No final é sobre sermos pessoas. Exato. Porque é o que geralmente eu falo, eu não tenho autismo, eu sou autista.
É uma parte de quem eu sou. Então, por que eu teria que mudar a minha forma de ser para agradar o outro? Sendo que eu não tô fazendo mal ao outro, sabe? E não é só sobre as pessoas que são autistas, mas que têm TDAH, que têm outras neurodivergências e deficiências também. É isso aí. Então, vamos começar justamente olhando com esse olhar que você falou. Você não tem autismo, você é. Assim como eu sou Gessandra, eu sou loira, eu tenho os olhos verdes, mas eu sou alguém, eu sou filha dos meus pais. Você é aquilo, é a sua o que te define neurologicamente. Sim. É isso aí. Você teve o seu diagnóstico tardio, não é isso? Sim, com 18 anos. Você hoje tem 21, apenas 3 anos de descoberta. Parece até que foi mais tempo, tá? É, né? Parece que uma vida se passou desde que eu tive meu diagnóstico, porque tudo mudou extremamente. O que te levou a buscar esse diagnóstico? Assim, vou ser muito sincera, foi a minha mãe. Porque, pra mim, o que eu vivia, o que eu vivo, era normal. Era algo que todo mundo passava. E durante a pandemia, que foi o momento que nós tivemos que ficar dentro de casa, sem sair para lugar nenhum, foi o momento que eu mais tive contato com meus pais. Porque quando eu estava no IFES, eu estudava integral, então eu ficava lá de manhã e de tarde, e geralmente na parte da noite eu fazia atividades extracurriculares. Então, às vezes eu chegava em casa 9 horas da noite. Deixava meus pais doidos, né? Mas eu sempre gostava de estar fazendo alguma coisa. Então, eu fazia. E sempre meus pais me apoiavam. Sabe? Porque eu sempre gostei de estudar, de fazer as coisas, enfim. Aí eu fiquei em casa. E foi um dia após o outro, uma rotina. Então, a rotina que eu criei dentro de casa, a minha mãe foi percebendo. E sempre que alguma coisa mudava, isso desde que eu era pequena ocorria também, só que se mostrou mais nesse período. Sempre que qualquer coisinha mudava, eu entrava, eu me sentia, de certa forma, em desespero, sabe? Como se, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar. Minha mãe chegava e falava, vamos no mercado? Eu já tinha planejado estudar tal coisa, fazer isso, fazer aquilo, tudo na ordem e pronto, vou no mercado. O que eu faço? Meu dia acabou. Não sei mais o que eu vou fazer, sabe? Aí eu ficava pensando, tipo, meu Deus, aí eu não vou conseguir estudar direito pra prova, aí eu vou ir mal, aí sei lá o que, não vou... Sabe? Criava... Desregulava total. Completamente. Aí eu acho que foi por causa da mídia, algumas séries também, que eu acho que... Eu lembro que minha mãe comentou de um filme que ela assistiu que um moço, um homem, colocava na geladeira o que ele ia comer todo dia e fazia exatamente isso, sem mudar. Aí ela falou que esse moço era autista. Aí eu falei, olha, Brenda, isso é a cara de que você faria isso. Eu falei, não sei. Aí ela começou a insinuar, assim, né? Falar, será que você não é autista, não? E tal, sabe? Aí eu fiquei, não sei. E isso começou a entrar na minha mente. Eu comecei, gente, será? Será que isso faz sentido e tal? E também, tipo, não tem o personagem Sheldon de The Big Bang Theory? Meu pai adora The Big Bang Theory. E eu comecei a ver porque eu vi ele assistindo e tal. Aí eu passava, olhava. Aí às vezes eu parava assim. Aí meu pai olhava, ó, igualzinho você esse daí. Não tô te entendendo. Onde você quer chegar? Aí isso entrou na minha mente. Aí eu comecei a pesquisar sobre o autismo. Comecei a pesquisar muito, fazer vários testes online da Cambridge University, que é aquilo. Eram testes bem credenciados. E que no final foi realmente o teste que... uma pequena parte do teste que eu fiz com a Letícia. Aí eu fiquei, tá dando positivo, né? Que loucura. Aí eu fui pesquisar mais e comecei a pensar, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô criando uma situação que não é minha? Será? Aquela síndrome do impostor, sabe? Aí eu falei, calma, vamos lá, vamos pesquisar realmente. Aí eu pesquisei, fiz um relatório de 4 páginas, escrevendo por que eu poderia ser autista e por que o autismo em mulheres era menos visto pela sociedade, já que as mulheres têm uma maior capacidade de masking. Masking sendo a máscara que colocamos
para as pessoas. Porque desde criança é sempre assim, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser de tal forma. Ou seja, as mulheres têm muito mais responsabilidades jogadas nela quando são menores do que os homens. E eu fui pra Viviane. Assim, graças a Deus que foi a Viviane. Porque eu tava morrendo de medo. Eu tava assim, meu Deus do céu, e se for um médico que vai olhar pra mim, rir da minha cara, falar que eu sou doida, falar que eu tô criando problema pra minha vida. Achando diagnóstico pra mim. Aí, tanto que foi por isso que eu escrevi, entendeu? Porque, tipo, não, ele vai ver, né, que eu fiz um negocinho bonitinho, que eu não tô tirando isso do nada. Só que aí eu cheguei lá, eu comecei a tremer. Eu não conseguia falar direito, minha garganta fechava, eu comecei a chorar. E a Viviane tentava me fazer ler. Eu falava, não, eu trouxe pra você ler. Eu falava, não, eu quero que você leia pra mim. Eu ficava, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso. Mas aí a gente foi conversando e tal. Aí ela primeiro olhou pra mim e falou, primeiro a gente tem que tratar essa ansiedade sua. Eu falei, ansiedade? Eu não tenho ansiedade. Não, o que é isso na minha frente, então? Ela falou. Aí eu fiquei, todo mundo não é assim, não? Ela falou, não. Aí começamos a tratar a ansiedade e ela me encaminhou para doutora Letícia. Que na doutora Letícia, primeiramente era só para fazer o diagnóstico do autismo, para saber. Só que ela falou, vamos fazer também um teste de QI para você. Porque eu falei, né, que eu gostava muito de linguagens e afins. Aí ela fez um teste de superdotação. E junto com o diagnóstico do autismo, também fui diagnosticada com superdotação e altas habilidades. O que pra mim, vou admitir que foi uma surpresa, porque eu sempre me esforcei muito nas coisas que eu quis fazer. Eu sempre estudei muito, eu sempre corri muito atrás, porque às vezes no ambiente escolar eu não conseguia aprender tanto quanto eu deveria. Era muito barulho, muitas pessoas falando, então às vezes as minhas notas não eram tão boas quanto eu gostaria, então eu sempre tive que estudar mais do que as outras pessoas. Pelo menos eu sempre sentia isso. Sempre que meus pais olhavam pro meu quarto, eu tava lá estudando, com livro, sabe? Porque eu queria estar cada vez melhor. Aí, enfim, aí teve esses diagnósticos, aí eu continuei o tratamento com a doutora, fui diagnosticada posteriormente com TOC e TAG, e tomando medicações para, né, aliviar esses sintomas do transtorno obsessivo compulsivo e da ansiedade, que acaba que é realmente o que mais me atrapalha no meu dia a dia. A situação de estar em ciclos que eu não consigo quebrar porque me gera desconforto. Mas foi mais ou menos assim a minha jornada com o diagnóstico. E é interessante porque, assim como você achou na questão da ansiedade, quando você chega para Viviane, que você tem uma reação de uma pessoa que tem a ansiedade, né? E ela fala assim, vamos tratar essa ansiedade. O quê? As pessoas não são assim? Eu acredito que seja isso, que você olhou também para suas altas habilidades e para sua capacidade diferenciada para várias outras coisas. Era como se você olhasse e falasse, tá, outra pessoa não consegue? Só adiantando um pouquinho o que a gente vai falar com mais detalhes. Você é autodidata em aprender outros idiomas. Você deve olhar e falar assim, mas não é qualquer pessoa que consegue fazer isso? Então, eu acho que nas suas altas habilidades, você acabou olhando como se todos nós outros tivéssemos também uma capacidade de vou aprender inglês sozinha, vou aprender francês sozinha, vou fazer isso sozinha. E não, assim, isso não é normal. Assim, normal que eu falo, não é cotidiano. Não, sim, mas possivelmente. Porém, a minha questão foi que eu tenho um foco muito grande. Eu acho que isso é devido à superdotação e ao autismo, e ao ser autista, porque a gente tem essa situação do hiperfoco. Então, foi tipo, eu quero aprender inglês, eu hiperfoquei em inglês. Eu estudei inglês por 6 meses, direto, mas realmente, tipo, estudando, lendo livro, vendo série em inglês, voltando, tipo, colocando a legenda e o áudio e lendo em voz alta, e tudo que eu não entendia eu voltava. Então, às vezes, eu ficava 5 horas no mesmo episódio e depois seguia. Então, tipo, eu sabia que aquilo era um hiperfoco, eu sabia que nem todo mundo conseguia fazer aquilo, porque, tipo, eu falei, eu quero aprender, então eu vou aprender. Ou seja, não quer dizer que eu só vou ler algo, vou captar. Quer dizer que eu vou me esforçar o suficiente, né, para eu poder entender aquilo e reproduzir. E, sim, tipo, quando eu era mais nova, né, eu não entendia que nem todo mundo conseguia ter esse foco que eu tinha,
ter essa vontade de... Às vezes nem é vontade, né? Às Habilidade vezes é capacidade mesmo, de fazer. Mas hoje, como eu ensino, como eu também sou professora de inglês, no caso particular, eu entendo que nem todo mundo tem a mesma forma de aprender. Cada um é diferente. E por isso que eu até falo, o meu método vai ser baseado no que você precisa. Porque a primeira aula geralmente é sempre para entender como você é, como você trabalha, como você capta o inglês e a sua habilidade de fala e escrita, para assim saber como melhorar. Porque cada um é diferente. Então, e antes eu não achava isso. Antes eu achava, então eu achava que todo mundo tinha um padrão que era similar ao meu. Mas hoje eu já entendo um pouco mais. E eu quero que você fale uma coisa que você estava conversando com a gente em off, né? Eu e a Mimi, que é a minha filha, né? A diretora nossa aqui. Que você me fale em que o diagnóstico tardio, né? Porque não importa se foi aos 18 anos, sabendo que outras pessoas têm um diagnóstico muito mais tardio. Eu sigo uma menina, Tabata, ela teve o diagnóstico aos 20... Ela tem hoje 32, ela teve o diagnóstico aos 26. Então, assim, tem diagnósticos ainda mais tardios. Tem diagnóstico de adultos mesmo. E essa era uma curiosidade da Milena. Eu nunca tive essa curiosidade porque eu sei que isso, eu imaginava, né? Até por conversar com pessoas que isso devia ser benéfico para ela. E eu quero que você fale, em que isso mudou para você? Eu gosto muito de mitologia, então eu vou fazer uma... Sim, fique à vontade. Você conhece a história de Atlas? Sim. O gigante que carregava o mundo nas costas? Quando eu tive o diagnóstico, foi como se o mundo tivesse caído. Como se todo o peso que eu tinha nos meus ombros se fosse libertado, sabe? Foi assim, eu me olhar no espelho e falar, faz sentido porque eu sou quem eu sou. Eu não sou necessariamente diferente. Eu sou eu, sabe? Então foi algo que, nossa, me ajudou extremamente, porque me fez eu me aceitar. Assim, sabe, eu fico até sem palavras, porque até meus pais, meus parentes falam, Brenda, parece que você se tornou outra pessoa. Porque antigamente eu não conseguia falar direito, eu não conseguia olhar muito nos olhos das pessoas, não conseguia me comunicar e muitas vezes ficava calada, minha garganta fechava, eu não conseguia falar com outras pessoas. E eu sempre ficava com a cara fechada porque eu não sabia reproduzir o sorriso. E aos poucos eu fui melhorando isso, só que depois do diagnóstico parece que eu consegui me abrir, sabe? Eu comecei a fazer mais piadas em casa, eu comecei a cantar enquanto eu lavo vasilha, que antes eu só fazia isso quando meus pais não estavam em casa. Aí meu pai olhou e falou, ué, você tá cantando? Eu falei, tô feliz, sabe? Então foi, assim, sensacional, porque eu comecei realmente a me entender e eu comecei a conhecer pessoas que são semelhantes a mim. Também teve a situação da minha namorada, que ela é autista também, mas na própria UFES, assim, eu vi uma menina com fone, com abafador de ruído, eu olhei pra ela tava andando de um jeito parecido comigo, que eu ando assim meio desajeitada, aí eu olhei, aí quando ela parou no Ornofre, que eu estudo na UFES, ela parou lá, Ornofre é a lanchonete que tem lá. Ela parou lá, foi comprar um negócio, eu olhei pra ela, cheguei nela assim e falei, você é TEA? Que é transtorno do espectro autista? Aí ela falou, sim, como você sabe? Um abafador. Aí a gente começou a conversar e nos tornamos amigas. Então, e depois ela me apresentou para várias outras pessoas. Teve um momento que a gente sentou numa mesa com 10 pessoas autistas, cada uma extremamente diferente da outra, mostrando realmente o espectro enorme que é o autismo. Então, tipo, foi sensacional ter o meu diagnóstico. E eu percebi também que eu fui capaz de ajudar outras pessoas a terem o diagnóstico, porque foi por me conhecer que a minha namorada descobriu que ela também é autista. Foi por me conhecer que a minha melhor amiga descobriu que ela também é autista. Então, assim, foi sensacional, sabe? Que bacana. O que você viveu na sua infância que
que você olha e fala assim, lá atrás teria sido diferente se eu tivesse sido diagnosticada ou não, mas que de fato te diferenciava? Entendi. Assim, a minha infância foi um pouco complicada. Tem pessoas que olham pra trás e falam, nossa, eu queria voltar a ser criança. Eu olho pra trás e falo, graças a Deus que esse tempo passou. Não quero retornar. Estou feliz no Viu, momento Mimi? que eu Ela estou. não quer voltar a ser criança. Enfim, quando eu era menor, eu fui diagnosticada com epilepsia. Eu acredito que isso foi um ponto que impediu os meus pais de verem algo mais. Hoje eu olho e penso, acredito que a epilepsia se deu devido a um trauma que ocorreu quando eu era criança, de uma mudança repentina, porque eu morava em uma casa grande em Cariacica e me mudei para Vila Velha, em um apartamento pequeno. Então foi uma mudança de rotina muito grande, eu, sendo autista, bebê, ninguém sabendo, tive um trauma que gerou epilepsia, que a minha epilepsia eram convulsões, né? Foi devido ao trauma, não era genético. Então, eu comecei o tratamento desde cedo. E eu parei com uns 12, 13 anos, logo na puberdade. E eu tomava remédios que eram bem fortes. Então, às vezes, eu sei disso, minha mãe achava que muito do meu comportamento eram efeitos colaterais do remédio. Mas quando eu era criança, eu era bem mais fechada, era um pouco agressiva também. Sabe, me irritava fácil com as coisas. Eu não tinha tanta habilidade, ainda não tenho, mas não tinha tanta habilidade com as outras pessoas, sabe? Tanto que a minha primeira amiga é minha amiga até hoje. Foi a Yasmin. Eu lembro que... E eu até sentia ciúmes que ela tinha outras amigas, porque eu ficava, como que ela tem tantas amigas, gente? Pelo amor de Deus. Aí, tipo, eu ficava muito na minha, sempre quieta, ela sempre me puxava, falava, Brenda, vem com a gente e tal. Eu falava, não quero. Sabe? Mas ela me fazia sair, ela me ajudava, me estimulava, sabe? Ela olhou pra mim e falou, você vai ser minha amiga. E realmente, sou amiga dela até hoje, sabe? Isso com que idade, Brenda? Isso eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Pequenininha mesmo, né? A gente era muito novinha. A gente estudou junta do 3º ano ao 9º. Nono ano. Bastante tempo. E foi aí que a gente conheceu também a Lorena, que é a minha amiga, que também é autista, que descobriu logo depois de mim. Aí nós 3 estamos juntas até hoje. Nós 3 até vamos nos encontrar hoje pra colocar o papo dia e afins. Mas, então eu era muito quieta, muito reclusa. Eu lembro que na hora do recreio, eu descia, comprava o meu lanche e sentava em um local sem ninguém e comia ele sozinha. Pra mim aquilo era normal, pra mim eu estava satisfeita com aquela situação. Só que eu lembro que teve um dia que eu sentei numa escada, aí veio uma menina perguntando, você quer que eu lanche com você? Você tá sozinha? Aconteceu alguma coisa? Você não tem amigos? Eu falei, não, eu tô bem, obrigada. Sabe, tipo, porque eu estava contente com a minha própria companhia e eu não tinha noção de que estar sozinha naquela situação pareceria que eu não estava bem. Entendeu? Então, assim, o que eu mais sinto que era problemático pra mim quando eu era menor era... Eu tinha uma sensação que, primeiro, né, eu não conseguia falar direito. Tipo, eu conseguia conversar com as pessoas, mas, por exemplo, na frente, quando eu cheguei a fazer teatro quando eu era pequenininha, a professora pediu pra eu me apresentar. Eu não conseguia falar meu nome. Então eu virei assim e falei, professora, meu nome é Brenda. Aí ela foi e falou para as outras pessoas, entendeu? Mas parecia que a minha garganta fechava, era um mudismo voluntário. Como se, tipo, o ambiente que eu estava fosse... Eu não me sentisse segura no ambiente que eu estava e o mudismo voluntário fosse uma maneira de defesa, que eu representava isso. Então, era essa situação. E eu era muito agressiva, eu sempre me sentia muito brava. E eu não sabia por quê, sabe? Era como se, tipo... Hoje eu entendo. Porque eu tava em uma constante sensação de burnout. Em que muito barulho, muitas pessoas, muitos cheiros, uma situação que eu não entendia, eu ficava brava, eu ficava nervosa, sabe? Teve uma vez que eu fiquei
tão brava que eu taquei meu celular na parede. Aí a Yasmin tava do lado. Até hoje ela me lembra disso, falando que eu ia tacar o celular na cara dela. Isso não aconteceu, graças a Deus. Viu, Yasmin? Mas, assim, isso era uma situação muito complicada pra mim. E eu não entendia, porque eu não sabia que eu devia sorrir naquela hora, eu não sabia que eu não devia sorrir naquela hora, eu não sabia como eu devia agir quando alguém morreu, principalmente alguém que eu não tinha muito contato. Então, por exemplo, isso não é muito tempo atrás, quando no ensino médio, uma colega falou que um parente dela morreu, aí eu olhei e falei, meus pêsames, sem mudar muito a expressão. Minha amiga foi, me cutucou e falou assim, Brenda, você tem que demonstrar mais tristeza. Eu falei, não tô demonstrando não? Tipo, não percebendo. Então, quando eu era menor, eu não tinha essa habilidade de demonstrar o que eu estava sentindo no Então, interior. quando você disse meus pêsames, é porque você automatizou de que as outras pessoas falariam meus pêsames. Na verdade, você não sabia... Como que isso soava dentro de você? Só porque eu estou... como eu posso dizer? O que eu sinto não é necessariamente o que minha face representa. Entendi. Então, eu entendia que aquilo era algo horrível. Eu sentia, falava meus pêsames, mas o meu rosto não representava. Um semblante de tristeza de quem de fato estava entendendo triste. Que a situação dela era difícil. Exatamente. Então, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade disso, que parece que quando eu não quero, às vezes eu faço uma cara de nojo pra alguma coisa, mas eu nem percebo o que eu tô fazendo e eu não sinto nojo disso, sabe? Então, eu ainda tenho dificuldade com essas coisas. Mas isso era algo complicado e eu não sabia sorrir quando eu era mais nova. Eu não conseguia. Era como se, tipo, meu rosto ficasse desconfortável, sabe? Sorrindo. Então, interação social quando eu era mais nova era bem difícil. E, assim, eu acho que o que mais marcou também foi porque eu tinha toque desde cedo. Então, e era a representação da minha ansiedade. Então, às vezes, eu lavava meu rosto várias vezes, lavava minhas mãos, repetia uma mesma situação diversas vezes, ou não gostava de certos toques no corpo, né? Mas eu acho que isso é mais relacionado à hipersensibilidade do autismo também, porque, às vezes, alguém da família ia me encostar assim, aí eu dava um pulo, porque a sensação da mão no meu corpo era estranho. Era tipo, ou a mão tava áspera, ou tinha alguma coisa. Eu ficava, tipo, sabe, muito desconcertada. Eu começava a ficar estressada, era muita coisa. E meus pais não entendiam. Eu acredito que até eles achavam que eu tinha nojo deles em algumas situações. E nunca era isso. Porque era só um desconforto sensitivo, sabe? Porque, às vezes, cheiros fortes também. Às vezes era ao mesmo tempo, tipo... Sei lá, vamos supor, meu pai vai passar a mão no meu rosto, mas a mão dele é um pouco áspera e com um cheiro forte de alguma coisa. Ele ajudava minha tia a fazer bolos, que ela mora do lado, ela é confeiteira. Aí, às vezes, estava com cheiro forte de pasta americana. Sim. Aí eu sentia, ficava assim, sabe? E, às vezes, era uma reação não legal. Uma reação agressiva. Assim. Soava como uma reação agressiva, mas você apenas estava querendo se livrar daquilo. Sim, daquela sensação. Não é porque eu não gostava do toque dele. Eu adoro abraçar meu pai. Era porque só... Estava acompanhado de um cheiro, de uma textura que não estava legal. Não estava legal. E eu sinto que se meus pais soubessem disso antes, talvez eles não se sentiriam tão mal por causa dessas situações. Talvez eu não me sentiria mal por agir dessa forma. Mas assim, eu vou ser sincera, eu sinto que tudo aconteceu no momento que eu deveria ter acontecido. Porque talvez eu não teria tido uma recepção tão boa ao diagnóstico quanto eu tive hoje. Eu não tenho como saber, mas eu sei que a minha mente hoje, a minha mente com 18 anos, era muito mais desenvolvida, muito mais aceitável e aberta a mudanças do que antes. Então, assim, eu acredito que o diagnóstico mais cedo poderia ter me ajudado de várias formas, eu poderia ter me entendido mais cedo também, e algumas situações poderiam não ter ocorrido da forma que ocorreram, mas ao mesmo tempo eu olho e fico, às vezes as coisas realmente acontecem na hora que tem que acontecer, sabe? Eu prefiro pensar assim, e até mesmo minha mãe fica se remoendo, falando, nossa, Brenda, se eu soubesse antes, eu poderia ter feito diferente, eu poderia
ter te ajudado mais. Aí eu olho pra ela e fico, o que foi já foi. Entendeu? A gente tem que olhar pra frente, tem que seguir. Porque, querendo ou não, naquela época, o autismo não estava tão... As pessoas não sabiam direito. As pessoas não pensavam no autismo. Hoje, graças a Deus, a neurodivergência, a neurodiversidade está se alastrando mais no mundo de uma forma positiva. Através das redes sociais, principalmente Instagram. Tanto que eu encontrei muitas comunidades no Instagram Sim. de autistas e neurodivergentes que faz você olhar com um olhar novo, sabe? Porque aquilo, as pessoas, até hoje ainda tem, mas antigamente ainda mais, as pessoas tinham um olhar muito estereotipado para as pessoas autistas. Então, que nem uma vez minha mãe me levou no médico, quando eu era pequena, para falar, a minha filha é muito na dela, muito retraída e tal. Aí ele só olhou e falou assim, ela só é tímida. No final nem era timidez, tanto que eu tô aqui conversando com você, sabe? Então, as pessoas, principalmente as mulheres, nessa situação de ela é muito tímida, ela é muito tal coisa. Além de que tinha uma época, eu acho que as pessoas achavam que o autismo só era encontrado em homens. Alguma coisa assim. Mas, enfim, antigamente não era tão visto. Hoje, graças a Deus, está. Tanto que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém com um cordãozinho da diversidade. Eu nem trouxe o meu, mas eu olho assim e fico, olha... Se identifica, né? Eu fico Mais feliz, sim. Não, eu ando no shopping, assim, fico olhando os adolescentes, principalmente mais adolescente e criança. Aí eu fico, caraca, que massa, né? Tipo, e só de usar, você vê que a pessoa se aceita. Porque ela não tá escondendo. Então Não eu fico, tem que caraca, esconder, eu né? fico muito feliz por causa disso. Essa sua fala eu achei muito linda, porque com certeza eu sou mãe e com certeza a mãe ela vai olhar e falar assim, poxa, por que eu não soube disso antes? E de fato a sua mãe vai ter o olhar de que muita coisa ela teria feito diferente. Isso aí é inquestionável. Com certeza ela teria feito algo diferente. Ela teria te olhado com um olhar diferente. Ela não teria te julgado. Não era uma pirraça que você estava fazendo. Não era uma birra que outras crianças fazem. Era talvez uma birra acompanhada de uma neurodivergência. Então, ou seja, é uma birra diferente, é uma birra mais intensa, é uma birra mais traumática, assim, para quem está assistindo a birra. Acaba que era uma crise, sabe? Naquela situação ali. Porque às vezes nem era o que ela fazia, era o ambiente ao meu redor, sabe? E tanto que eu vou te ser muito sincera, eu não entendi o que... Quando fala, tá fazendo birra, eu, como assim? Mas birra não é que eu tô fazendo porque eu quero ter algo, eu não tô fazendo porque eu quero ter algo, eu só tô fazendo porque eu tô desconfortável. Entendeu? Então, tipo, eu ficava, gente, mas não faz sentido. Mas quando eu falei do birra, é porque crianças fazem birra, né? Tem a fase da criança fazer a birra. Aí imagina uma criança que está na fase de fazer birra acompanhada ao desconforto de algumas situações. Então vai ser olhado como uma birra absurda. Não, ela está fazendo a birra que cabe à criança fazer, em algum momento. Em alguns momentos não é birra mesmo. Mas acompanhado de um desconforto que, de fato, era só seu. Né? E você ter esse olhar para sua mãe e falar assim, não importa, é agora para frente, foi no momento que tinha que ser. Esse olhar seu é um olhar de muito amor, de muito carinho para sua mãe. É você olhar e saber que ela deu o melhor que ela podia dar na condição do que ela sabia. Sim, e além de que... Você não culpa. Eu não culpo, e antigamente meus pais também não tinham tantas condições. E, assim... Eles vieram de famílias com 7, 6 irmãos, sabe? Então, olha o tanto de gente. E a forma que os pais deles tratavam eles, tipo, eram formas boas, assim, sabe? Mas é muito filho, gente. Não dá pra dar atenção pra tanto filho. Entendeu? E a minha mãe, ela só me teve. Demorou 10 anos pra ela me ter. Você é filha única? Sou filha única. Demorou 10 anos pra ela conseguir me ter. Então, quando ela me teve, ela se focou muito em mim. Então, eu fui ali tudo pra ela. Ela se deu o melhor que ela podia. Ela, assim, passou por muita coisa também, sabe? Mas ela sempre deu o melhor dela. E eu não culpo, porque no final foi graças a ela que eu fui diagnosticada com a epilepsia, que eu tive meu tratamento. Foi graças a ela que eu fui diagnosticada com autismo.
Então, mesmo pelo fato de ela ter errado antes em alguns momentos e eu também ter errado, o importante, eu falo para ela isso até hoje, o importante é que você tá tentando melhorar a cada dia, sabe? Você pode errar, você pode voltar, mas o importante é que você tá tentando, entendeu? Só o fato de alguém tentar já significa muita coisa, sabe? Porque, assim, e eles, meus pais, assim, tentaram me dar o melhor, sabe? Eles não vieram de família rica. Meus avós sempre foram muito humildes, muito mesmo. E ainda mais muitos filhos, né? Então era difícil. E meus pais não têm graduação. E eles fizeram de tudo para fazer eu estudar. E eu abracei os estudos, sabe? Falei, isso é algo que eu sei que eu consigo fazer. Então eu vou fazer, sabe? E foi isso, então... Esse seu relato me reporta a um texto da Bíblia que diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o seu olhar, Brenda. Passou. Agora é melhorar. Sim. E ser melhor daqui para frente. O que passou, passou. E tudo se faz novo. E que bom que teve essa... tirado o mundo das suas costas, essa sensação de que foi tirado o mundo das suas costas. E assim, eu tenho esse olhar pra tudo na vida, sabe? Que bom. Eu acho que desde que eu tentei o IFES, a primeira vez, eu estudei pra caramba. Estudava muito, 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 muito de noite, assim. Não passei. Nossa Senhora, o tanto que eu chorei. Você não tem noção. Aí eu falei, não, agora eu vou conseguir. Só que, nesse ano, eu comecei a conciliar mais as coisas. Eu comecei a ter mais tempo pra mim estudar, mas não me matar de estudar. E foi o momento que eu olhei e falei, eu tô fazendo o meu melhor. E o que for é porque realmente é pra ser. Então, eu dei o meu melhor e fui. E todas as vezes que eu não consegui algo, eu pensei, já foi. Bola pra frente e tentar outra coisa. Ou, se eu quiser de novo, tentar novamente, sabe? Tanto que tem uma coisa que a minha professora de português me falou no IFES, que eu levo isso pra vida. A diferença entre o verbo esperançar. As pessoas, elas confundem o verbo esperançar com esperar. Que ficar parada, sentada, vai fazer... E ter esperança que algo vai ocorrer, vai fazer com que tal coisa aconteça. Ela me falou assim, que o verbo esperançar, na verdade, é ter esperança que algo vai ocorrer, mas não esperar. Fazer o máximo possível para que isso aconteça. E no final, você vai ter esperança que isso vai ocorrer. Se não acontecer, é porque tem uma coisa melhor para você ali. Mas você vai ter certeza que você está fazendo o seu melhor. E é daí que vem a esperança, sabe? Nossa, até hoje, e eu sinto que eu vou levar isso pro resto da minha vida, sabe? Ela falou assim na aula, e eu fiquei, caramba, realmente, é isso, sabe? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Você hoje trabalha na Petrobras. Isso. Você é concursada. Sim. Como foi esse processo? Eu vou te ser muito sincera, foi por pura... Assim, eu tentei, no começo do ano passado, o visto americano. Uhum. Eu não consegui. Eu fiquei, nossa, eu precisava ter um trabalho, né? Falei, eu tenho que ter um trabalho até o meio do ano pra eu conseguir de novo. Preciso. Falei, tava tentando mandar currículo, ninguém aceitava. Porque assim, eu nunca trabalhei, né? Mas eu já fiz várias pesquisas. No IFES eu trabalhei com pesquisas relacionadas à física, matemática, estatística. Até mesmo durante a pandemia a gente fez uma pesquisa para montar uma câmara UV para esterilizar objetos. Então eu sempre trabalhei muito nessa área de pesquisa. Mas... E eu estou, né, na UFES, mas na época eu estava na UFES. Nos primeiros períodos, eu vendia café na faculdade, saía vendendo, assim... E conseguia meu dinheiro assim, porque eu nunca gostei de ficar pedindo pros meus pais, porque eles também, sabem, não dá pra ficar sustentando. Aí eu falei, vamos estudar pra concurso. Minha mãe ficava comentando, eu ficava, quer saber, vamos estudar. Aí eu fiz o concurso do Banco do Brasil, não passei. Banco do Brasil não, desculpa.
eu acho que fui INSS, depois teve, eu acho que Bradesco, não passei também. E a minha madrinha, ela é da Petrobras. Então, desde que eu era pequena, ela me levava pra andar por lá. Aí eu ficava, que é um lugar muito, muito interessante, né? Muito legal. E ela me falava sobre o trabalho dela, eu achava o máximo. E abriu esse concurso. Aí eu pensei, seria incrível, né? Seria extremamente incrível. E eu fiquei, nossa, cara, seria sensacional se eu passasse na Petrobras. Porque lá é uma empresa enorme. Então eu poderia fazer várias coisas. Meu repertório, assim, ia aumentar extremamente. E eu sei que lá, eu tô numa gerência hoje, mas daqui a alguns anos eu posso mudar pra outra, eu posso trabalhar com outra coisa. Aí eu fiquei, vamos tentar, né? E eu estudei. Comecei a estudar. O bom é que algumas coisas, como eu tinha feito o Enem, e para eu estudar pro Enem, eu estudei a pandemia inteira. Todo dia eu acordava, fazia vários exercícios, estudava pelo menos todo dia, incluindo sábado e domingo, eu fazia exercícios da prova do Enem. Isso incluía português e matemática. E na prova caiu, da Petrobras, caiu conhecimentos específicos, que é de logística, no caso, que eu fiz portos, logística portuária no IFES, que tem o nome de portos, né? E, nossa, foi muito engraçado, porque eu tava lendo o edital, eu falei, não achei. Falei, pronto, não vou poder fazer o concurso. Eu olhei de novo, tava escrito lá, portos, minusculamente. Eu falei, é você. É esse. Vai dar. Aí, como eu já tinha esse conhecimento de português e matemática, eu fui rever. Aí eu fui vendo videoaula, estudando, tentando relembrar das coisas que eu aprendi no IFES. Porque eu falei, caramba, eu podia ter guardado todos os slides, né? Por que eu não guardei aqueles slides? Mas aí eu fui estudando. E, assim, eu não tinha tanta esperança, mas, na verdade, assim, eu não esperava... A palavra certa seria, eu não esperava muito, mas eu tinha esperança que poderia dar certo. O que aconteceu? Eu fui... se eu não me engano... Gente, como que aconteceu? Enfim, minha namorada me levou. Era num morro. Um morro. Eu fui, fiz a prova. E era aquela prova, aquela santa prova de se você errasse uma questão, você perdia 1 ponto. Coisa linda, né? Então, eu deixei 10 questões sem marcar. Eu fiz o quê? Respondi primeiro todas que eu sabia, depois respondi as que eu tinha mais ou menos certeza, e as que eu não sabia de forma alguma, eu falei, não, antes não marcar do que perder ponto, né? Porque essa é a tática para esse tipo de prova. Você só marca tudo se você tiver certeza. Porque se você errar uma, você perde ponto, e sua pontuação, você vai lá embaixo, sabe? Aí eu fiquei sem marcar 10 questões. Mas não fazer, não tira ponto? Não tira ponto. Não tira ponto. Ou seja, você tem a opção de não fazer, não tira ponto. Se você fizer errado, você perde 1 ponto. E se você fizer certo, você ganha. Entendeu? Então, não fazer... Tipo, eu lembro que eu tinha até visto um vídeo que falava o máximo de questões que você não pode marcar é 10. Pra não perder tanto ponto. Eu fiquei sem marcar exatamente 10 questões. Eu contei, assim, ó. E as que eu ficava, eu tenho mais ou menos certeza, vamos tentar aqui. Mas as que eu sabia, eu fiz. O que me salvou muito, eu sinto, foi matemática e português. Eu admito que meu conhecimento logístico não estava perfeito. Podia estar melhor. Desculpa, Ives, mas eu estudei. E foi um dia doido, foi bem complicado, porque na volta começou a chover. Choveu muito. E eu esqueci a garrafinha Tupperware da minha mãe lá em cima. Eu tive que voltar, eu tava sem sombrinha. Então eu subi, desci e subi de novo umas 2, 3 vezes. Porque eu tinha esquecido uma coisa, esqueci outra. Desci. Minha namorada tava de moto, na chuva. Subi na moto, o pneu furou. Conseguimos chegar em casa de alguma forma. Mas foi um dia louco. Aí eu fiquei, caramba, e fiquei resfriada depois, 1 semana depois. Falei, se eu não passar... Não é nem justo. Não é nem justo. Mas, assim, eu admito que eu fiz... Antes eu ficava...
O meu problema é que às vezes eu me centro muito em uma coisa e de vez em quando eu não olho tanto para os meus horizontes. Então, o meu sonho sempre foi ser professora universitária de uma faculdade fora. Sempre foi isso, por isso que eu sempre me centrei muito em pesquisa, muito em projetos de extensão. Sempre foi essa a minha meta. Só que eu não abria a mente para outras coisas. Aí minha mãe, meu pai falaram, não seria interessante você fazer um concurso e tal? Aí eu falei, seria interessante. E o que me deu esse empurrão foi a situação do visto que eu não passei. Tanto que depois eu não passei de novo também. Eu não tinha entrado ainda na Petrobras, eu não passei. Eu tô esperando, depois eu faço isso. Uma hora dá certo. Uma hora vai. Aí eu falei, vamos tentar. E foi esse empurrão que me fez correr atrás, sabe? E eu estudei, passei por essa situação. Meses depois veio o resultado. Meu nome estava lá. Eu fiz como pessoa com deficiência. Meu nome estava lá e eu não acreditei. Assim, no dia da prova, né, tinha muito barulho, muita gente, então foi um pouco difícil se concentrar, mas deu certo de alguma forma. Aí, meu nome tava lá, eu mandei mensagem pra minha madrinha, fiquei, meu nome tá aqui, em primeiro lugar de pessoas com deficiência, isso quer dizer que eu passei? Eu não tenho certeza e tal. Ela falou, não sei, porque a gente não sabia como ia funcionar. Aí eu falei, acho que eu passei. Aí depois eu fui convocada pra multidisciplinar. Eu nunca fiquei com tanta raiva na minha vida. Porque o que aconteceu? Fizemos o multidisciplinar lá, que é... A gente senta com os médicos, né? Eles batem um papo com você e sai. Depois eu recebi uma mensagem, eles não aceitaram meu diagnóstico. Eita! Nossa Senhora! Te desregulou total. Nossa Senhora! Me desregulou, foi pouco. Sério, eu fiquei, não tô acreditando que eu tô lendo nisso. Eu não tava acreditando. Depois eu fui e li direitinho o que eles tinham escrito. O problema não é que eles estavam invalidando o meu diagnóstico. O problema era que o diagnóstico não estava completo. Porque o que aconteceu? A Viviane escreveu pouca coisa. Mas ela escreveu pouca coisa justamente pensando que se ela escrevesse muito, talvez podia invalidar, porque eles achariam que eu tinha muito, muito problema para pegar o cargo. E ela escreveu pouca coisa. Então, eu tive uma sorte tão extrema, porque no único dia que eu tinha para mandar um novo diagnóstico, era o dia que eu tinha marcado a consulta com a Viviane. Nossa Senhora, eu falei, caraca, foi Deus, não é possível. Deus, com certeza Deus. Eu olhei e falei, Nossa Senhora da Penha. Cara, era o único dia. Não tinha mais outra possibilidade. Eu falei, vai ser aqui. Eu cheguei lá, minha mãe até foi comigo, porque ela falou, vou deixar você dirigir assim sozinha, não. Ela não dirige, mas ela foi no carro comigo, pelo menos. Eu cheguei no consultório, tava tremendo. Revoltada. Nossa, eu tava muito revoltada, muito revoltada. E deu certo. Deu certo. Eu sentei lá, eles falaram, eles querem tudo. Beleza. Ela escreveu lá, transtorno do espectro autista, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, sei lá o que das contas. Falou, pronto, agora. Quer meus problemas? Toma. Aí, entreguei, deu tempo. Nossa, sério, foi o único dia. Até hoje eu olho e falo, caramba, meu Deus do céu. Como que Deus foi bom. Esse relacionamento no seu trabalho é tranquilo? Não, assim, eu tive muita sorte de cair numa gerência incrível. Eu tô são palavras grandes. PCM, PPGM2, que é Paradas Programadas e Grandes Manutenções. Essa gerência é sensacional. O meu gerente, ele é um cara show de bola. Ele conversou comigo, falou que qualquer coisa podia falar com ele, sabe? E lá é muito eles se preocupam com você. Tanto que eu embarco esporadicamente. Eu trabalho no administrativo, mas eu embarco de vez em quando. Porque como técnica de logística, nós temos apenas 3 técnicos de logística, eu sou a quarta TLT.
que é técnica de logística e transporte. Sendo a 4ª TLT, eu, de vez em quando, embarco para suprir o espaço que tem entre um e outro. E eles já deixam claro, se você não conseguir ficar, manda mensagem e você desembarca no dia seguinte. Entendeu? Que bacana. E ter essa possibilidade é sensacional. Que carinho, que humanização, que empatia, Sim, né? porque, tipo, muitas pessoas pensam, nossa, eu tô passando mal, mas eu não quero desembarcar porque senão eu vou ser demitida. Lá eu não tenho esse medo, sabe? Porque eu sinto que eu tenho a liberdade de chegar no meu gerente e falar, eu não consigo fazer isso hoje porque eu não estou me sentindo bem, sabe? Que nem, ele gosta que nós vamos para a empresa segunda e terça, porque trabalhamos híbrido. Mas eu sou 100% home office. Eu vou geralmente segunda e terça para fazer um network, conversar com o pessoal, encontrar o gerente. Porém, tem semanas que eu não consigo. Que eu não sinto que eu estou num mindset correto para estar num ambiente cheio de gente. Então, eu não vou. E para ele, tá tudo certo, sabe? E todas as pessoas lá também são muito acolhedoras. Até mesmo a nossa supervisora, que é a Priscila, ela não sabia que eu era autista. Mas o Groner, que é o gerente... Nem sei se eu posso estar falando o nome deles aqui, mas... o Groner, que é o gerente, conversou com a Priscila e tal, deixou ela ciente de que eu tinha entrado como uma pessoa com deficiência e de que eu era autista. Ela teve o cuidado de vir falar comigo, de me procurar, de perguntar se eu precisava de alguma coisa e de deixar claro que ela geralmente que coloca na planilha os dias de embarque. Sim. E ela deixou claro assim, vamos marcar o seu embarque. Se você precisar desembarcar antes, é só avisar que você vai desembarcar. Entendeu? Só de ter essa possibilidade é incrível. Já te deixa em paz. Não, sim, porque que nem esse mês eu ia embarcar, eu não consegui. O meu remédio estava desajustado. Eu fiquei 1 semana sem tomar porque eu consegui a consulta com a Viviane só depois. E assim, tava sem condições. Eu falava, não vou conseguir embarcar desse jeito. Porque meu toque tava muito aflorado. Eu ficava, 50 minutos no banheiro lavando a mão, lavando o rosto. Mas sei lá quanto tempo tomando banho, porque eu acabava tendo que lavar várias partes do meu corpo várias vezes. Então, gente, como que eu vou fazer isso embarcada? Porque o banheiro... Sem ofender, mas... O banheiro lá... Desculpa. O banheiro lá o box é desse tamanho. O chuveiro é bom, mas o box é pequeno. E se eu encostar em qualquer coisa, eu tenho que lavar de novo. Então, eu encostando, sabe? Eu ia ficar lá eternamente. Eu não ia sair daquela situação. Aí eu falei, não vai dar. Aí eu fui, conversei com a Priscila e colocamos mais pra frente o embarque. Então, isso no toque é quando você está em crise do toque, é isso? Não. É sempre assim? Todo dia. Então, todo dia, principalmente antes de dormir, eu tomo banho. Só que, por exemplo, vamos supor que eu encosto na parede do box. Eu tenho que repetir o processo de lavar o lado. Eu lavei o lado, eu tenho que lavar o outro, porque tem que ter a mesma sensação. Entendeu? Então, às vezes eu, por exemplo, vou lavar minha perna. Eu sinto que tá meio áspera, eu lavo de novo. Porque na minha mente, eu passando sabonete de novo vai ficar menos áspera. Não faz muito sentido, mas na minha mente faz. Na situação. Então, assim, que nem hoje, ainda tá um pouco complicado, porque eu ainda tô ajustando os remédios. O medicamento tira isso? Não tira completamente, mas diminui. Então, vamos supor, em vez de eu ficar 20 minutos no banho fazendo isso, eu fico 10, eu fico 7. Em vez de eu ficar 50 minutos no banheiro lavando o meu rosto, lavando a minha mão, eu tenho um padrão. E, às vezes, quando o meu rosto tá com uma sensação mais estranha, eu tenho que fazer de novo. Se eu encosto na pia, eu tenho que fazer de novo. Se eu encosto aqui, assim, eu tenho que lavar meu braço, depois repetir o processo. Aí eu tenho que enxugar o chão. O chão não pode estar molhado. Tenho que enxugar a pia. Aí se eu esbarrar alguma coisa no meio do caminho, eu tenho que voltar e refazer. Então, em vez de ser 50 minutos, às vezes se torna 10. Às vezes se torna 7, 8... 5 eu acho que vai ser pedir demais, mas quem sabe? Um dia eu só chego, lavo, pá, ótimo, vamos deitar. Acabou. Sabe? Teve momentos que foi muito de boas. Quando eu comecei, eu tava no estalopram, né? Tava funcionando muito bem.
Então era bem mais rápido. E eu ficava tranquila, assim, eu corria alguma mudança de plano, eu ficava suave, eu falava, não, beleza, vamos. Eu não me desestressava tanto. Mas agora, meu Deus, mas agora tá complicado. Então, aí eu tô nesse processo de tomar o remédio, de modificar o remédio. E espero que melhore, porque, assim, quem sofre mais é a minha namorada, né? Porque ela me espera pra dormir. Aí ela tem que falar, vamos dormir uns 50 minutos antes de realmente dormir. Porque aí eu vou no banheiro. Todo um processo. Todo um processo. Fala, nossa, não. Ela tem muita paciência, gente. O que me surpreende na Luísa é isso. É o tanto de compreensão que ela tem. Sabe? Porque não é qualquer pessoa que faria isso. Minha mãe tem dificuldade com isso até hoje. Então, eu fico assim... E aquilo, eu molho a toalha inteira. A toalha fica encharcada. Ela fala, não tem problema, a gente troca. A gente lava. Eu fico, nossa, muito obrigada, sabe? Eu fico assim. Essas questões vão sendo resolvidas e com certeza isso vai te dar mais qualidade, né? Sim, nesse mundo nosso, nessa convivência e tudo mais. E vamos retomar só a questão do... Vamos retomar só a questão... O visto você ainda não tem. Não. Mas você vai ter. Vou, com certeza. É porque eu tentei aquela primeira vez. Aí depois, quando eu fui de novo, eu tava só com a carta de... Porque a Petrobras ainda manda telegrama, né? Foi muito engraçado, porque o e-mail chegou primeiro, o telegrama depois. O telegrama tava avisando que ia chegar o e-mail. Mas tá bom. Eu só mostrei o telegrama lá. E eles meio que não aceitaram. Na verdade, não é que não aceitaram. Eles olharam e falaram, não passou. Mas, ok. Porque precisava de uma boa quantia no banco, né? E eu, naquela época, eu tava vendendo café, tava dando aula particular. E acaba que a gente não consegue guardar tanto fazendo isso. Você hoje dá aula particular de inglês? Ainda dou, porque é o que presencial eu gosto muito. Ou online? Os dois. Os dois? Eu tenho 2 alunos, 3 presencial. Uhum. E, no momento, um online. Uhum. Que, na verdade, até uma moça que fica embarcada, que trabalha comigo. Eu comentei com ela, assim, ela ficou animada. Aí, a gente... Só que todo dia não, toda terça e quinta, 6h30 da manhã, ela quer ter aula. Mas eu entendo, porque é o melhor horário, antes de começar o trabalho. Uhum. Aí, eu dou aula... Mas assim, eu não pego muitos alunos. Eu tenho uns 4, 5 alunos no máximo. Às vezes até menos. Porque é aquilo, trabalho, estudo. E no final, o inglês, as aulas de inglês são mais um hobby. E como é algo que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu não largo de mão. E você faz faculdade de? Engenharia mecânica. Você já é tecnóloga em engenharia mecânica. Você fez o curso técnico no IFES, é isso? Eu sou técnica em portos, em logística. Uhum. Hoje eu faço a faculdade de engenharia mecânica, porém eu tenho planos de passar para a produção. Uhum. Por quê? Porque eu acredito que hoje, pelo que eu trabalho, é mais interessante. Porque faz mais sentido. Na produção tem muita logística. E eu sinto que vai ser um cargo em que eu vou conseguir me desenvolver mais. Assim, eu gosto muito de estudar. Se fosse para continuar em mecânica, eu continuaria. Mas hoje, na minha vida, eu sinto que engenharia de produção vai ser algo que vai se encaixar bastante. Aí eu tomo nesse processo. Isso aí. O inglês é sua grande paixão, mas você também fala francês? Mais algum outro idioma? Assim, eu falo francês. Eu estou aprendendo italiano. E assim, é aquilo, eu entendo espanhol. Mas como eu nunca tive muita vontade de estudar espanhol, eu não sentei e falei, vamos aprender espanhol. Porque é só ter essa vontade. Vamos aprender que vai aprender. Tem que ter. O problema é ter vontade. Você é muito movida àquilo que de fato te move. Aquilo que de fato é importante, é interessante, veio e você quer. Sim. Senão fica meio ruim, né? Sim, senão eu não tenho muita vontade, sabe? Por exemplo, eu vejo um livro e eu quero muito, muito ler ele. Às vezes eu sento
fico o dia inteiro lendo ele até eu terminar. Eu termino o livro no dia, sabe? Então, é muito isso, a questão do que eu quero. Se eu quero algo, eu vou fazer o máximo para que isso aconteça. Mas se para mim é algo mais ou menos que não faz diferença, eu fico meio postergando, sabe? Eu postergo bastante. Então, é mais complicado. Por exemplo, faculdade. Eu tento dar o meu melhor na faculdade. Porque eu sei que é algo importante, porque eu gosto. Mesmo que às vezes a gente tenha aqueles burnout, a gente fica, meu Deus do céu, isso vai valer a pena? Vai, tem que valer, né? Porque já estamos aqui, tem que valer a pena. Exatamente. Mas em questões afora, a área acadêmica, é muito isso, de tipo... Por exemplo, o francês, como eu não tenho essa vontade que eu tenho que eu tive do inglês, é mais do que o espanhol, mas um pouco menos que o inglês. Então, eu faço isso mais como um hobby. Não pra eu dominar completamente, não pra eu escrever... E você estuda extremamente sozinha? fluente. Sim, sozinha. Porque, assim, o meu método de aprendizado e de estudo linguístico é diferente. Assim, eu admito que, para exatas, eu gosto muito de ter um professor. Porque eu aprendo a partir de replicação, sabe? Eu vejo ele faz de tal forma, então é de tal forma que tem que ser feita. Aí depois Exatas, né? Exatas. Exatas é um padrão, né? É aquilo, é uma equação que é para ser seguida. E já a língua, eu acredito muito que primeiro a gente aprende a falar, escutando a gente aprende a falar e depois a escrever. Porque foi assim que a gente aprendeu o português, né? A gente aprendeu Desde escutando, aí pequenininha, começou a reproduzir e depois foi pegando a escrita, sabe? Então, o meu método é um pouco diferente. E na sala de aula, assim, eu não me sinto tão confortável, sabe? Porque às vezes o professor quer que a gente faça de tal maneira, só que não é uma maneira que eu vou conseguir entender. Entendi. Mais ou menos isso. Brenda, muito, muito linda a sua história. Muito linda a sua história. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas vão se identificar, vão aprender, vão entender que pode dar certo, que vai dar certo. E tem que dar certo. Tem que dar certo. Em alguns momentos tem que dar certo. Não é pode, não é vai, é tem que dar certo. Mas uma coisa em você me chamou muita atenção, assim, é esse olhar. O olhar que você quer para você é um olhar que você dá. Você quer para você um olhar de empatia, você quer um olhar para você de oportunidade, você quer um olhar para você daquilo que é o seu direito e é dever do outro. Você tem isso. Porque é tão comum, né, as pessoas quererem aquilo que não dão, né, cobrar por aquilo que não faz, mas não, você teve esse olhar para sua mãe, você tem esse olhar para as outras pessoas e você é grata pelo que fazem com você, com a gerência do seu setor, do seu trabalho, o que sua mãe, o que pode causar, né, na sua mãe poderia ter sido diferente. Você tem esse olhar e isso é muito bonito. Obrigada. Assim, uma coisa que as pessoas acabam confundindo no autismo, que às vezes falam, autista não tem empatia. Só que eles esquecem que o autismo é um espectro tão grande que existem tantas pessoas diferentes e às vezes não é a ausência de empatia, é a ausência de como demonstrar ela. Tem pessoas que sim, podem ter assim, vamos supor que o autismo é uma grande roda. E tem várias partes que são mais acentuadas que outras em diversas pessoas. Às vezes alguém pode ter uma empatia um pouco menor, outra muito maior, mas não saber expressar. Uma ansiedade maior e assim sucessivamente. Mas essa é a situação da empatia. As pessoas logo pensam, autista não tem empatia, não sabe se pôr no lugar do outro, não sabe como tratar o outro bem. Assim, não tem nada a ver, sabe? Porque eu admito que eu sempre tive dificuldade em expressar o que eu sinto, expressar principalmente a empatia com o outro, mas com pessoas que eu realmente me importo, que principalmente da minha família, meus amigos mais próximos, sabe?
eu sempre tento entender o porquê daquela situação, mesmo que eu não consiga necessariamente me colocar no lugar da pessoa. Tipo, a minha mãe, eu entendo que ela passou por muitas coisas que eu não tenho a menor ideia. Porque no final é aquilo, a mãe conhece mais o filho do que o filho conhece a mãe. Com certeza. Então, eu tento fazer o máximo para compreender, sabe? Eu admito que às vezes eu tento ver coisas boas demais nas pessoas, em vez de reparar no lado ruim. Mas eu prefiro ter essa visão mais... Como que eu posso dizer? Mais cuidadosa, sabe? Porque eu não sei o que a outra pessoa tá passando. Eu não sei o que passa na cabeça dela. A história da pessoa. Então, eu tenho que aceitar. O jeito que eu quero ser tratada é o jeito que eu tento tratar os outros, sabe? Sim. E eu acredito que esse é o que a gente tem que fazer. Né? É o que move. Porque não faz sentido, tipo, tratar o outro de uma forma que eu não quero ser tratada. Exatamente. Se eu quero respeito, se eu quero oportunidades, se eu quero que as outras pessoas olhem pra mim e aceitem a minha opinião, então eu preciso escutar o outro. É fazer isso, né? Sabe? Mas Que bom. Eu queria que você, pra gente fechar, se você se sentir à vontade, né, para isso, fale do jeito que você quiser, a forma que você quiser, usando sua câmera ou não, mas que você falasse para pessoas que se sentem da forma que você se sentia e não fazia ideia que poderia ser o autismo, né, o TEA, e pessoas que acabaram descobrindo, ou até pessoas que têm alguém mesmo, mães e tudo mais. Deixa uma mensagem rapidinha para a gente fechar o nosso belo podcast, nosso belo episódio. Ok, uma mensagem. Eu acho que o que realmente vale é saber que vai ficar tudo bem, que o mundo não tá acabando só porque a gente sente isso. Porque às vezes parece que ninguém te entende, que ninguém vai abrir a mão para você, vai estar disposta a estar do seu lado só porque você é um pouco diferente. Mas sempre vai ter alguém ali, alguém que vai te mostrar que o mundo não é tão ruim assim. Que vai ter pessoas que vão te aceitar do jeito que você é. Porque, independente, mesmo que ainda não seja diagnosticado, mesmo que tenha o diagnóstico tardio, no final é apenas um rótulo. Nós somos pessoas. E é isso que é válido, sabe? Sempre tratar o outro da melhor maneira possível e fazer o máximo para ser feliz sem machucar ninguém. Acredito. Que lindo! Essa é a Brenda. Brenda Galter. Foi um prazer te conhecer, tá, Brenda? E que muitas pessoas sintam-se bem, porque são, né? São autistas. Que muitas pessoas aprendam com essa forma linda que você tem de se olhar, de olhar o outro, de entender e compreender a sua história. Sua história é linda, tá bom? Muito obrigada. Esse foi mais um podcast, Fono Pode Mais, e eu tenho certeza que ele vai fazer você olhar diferente para o transtorno do espectro autista. É apenas um transtorno, mas é, sobretudo, uma pessoa. A Brenda Galter é prova disso. Você pode muito, você pode mais. Você mãe atípica, você pessoa neurodivergente. Você pode muito, você pode mais. Beijo, até o próximo.